Oi, tudo bem com você? Vamos dar continuidade então aos nossos módulos mais específicos, falando agora sobre o temperamento da terra ou do melancólico. Como que é a criança deste temperamento? Quero ajudá-los aqui em aspectos gerais, mas nós vamos aprofundar ainda mais nas próximas aulas, tá bom? Então, geralmente, a criança do temperamento melancólico, ali nas primeiras idades, é aquela criança que todo pai pediu para Deus. Não porque este temperamento seja melhor do que os outros. E veja bem, é muito importante a gente entender que não existe um temperamento melhor do que os outros. Mas é porque essa criança não denota muito trabalho, não traz ali tantas demandas estressantes para os pais. Muito pelo contrário, elas são mais adaptáveis. Nesta primeira fase, na primeira infância, ela é como uma argila, muito adaptável. Da forma com que você vai ensiná-la a viver, ela vai tentar se estruturar. E à medida em que ela for crescendo, é que ela vai começar a tomar melhor as suas formas. Então ela começa a dar trabalho ali mais para frente, mais da adolescência, quando tende a dar trabalho, de acordo ao seu modo de educação. Nas primeiras idades, eles estão querendo entender o que eles têm que fazer, como se estruturar. Então são aquelas crianças que necessitam sim de uma rotina e costumam ficar um pouco mais enjoadas quando não a têm, porque elas necessitam de uma segurança para se sentir mais à vontade. É aquela criança que quando chega nos lugares ficam ali inseguras, ficam sempre mais tímidas, mais quietinhas. Então a gente precisa observar que tudo isso é a demanda de uma estrutura, de uma segurança para que ela possa ficar mais à vontade. Essa criança precisa também de muita atenção acerca daquilo que ela está ouvindo, porque ela começa a observar tudo o que está ao seu redor e tende a ter uma memória afetiva muito marcante. Tudo aquilo que ela escuta, ela vai guardando, vai absorvendo, e como ela não se expressa com facilidade, como ela não coloca para fora ali o que ela está pensando, às vezes os adultos falam, não, é muito na inocência, muito tranquila, mas é aquela criança que quer estar sempre perto do seu cuidador. Geralmente ela é bem apegada ao seu principal cuidador, seja a mãe, ou seja o pai, ou seja aquela irmã que cuida, ou a babá, aquela pessoa que fica muito com ela fica muito apegada porque ela se sente segura, pois já está ali conhecendo um pouco mais de como funciona esta pessoa. Então ela quer ficar ali junto e tende a parecer que é mais grudadinha, né? Aquela mais apegada. Mas é também em busca desta segurança, daquela estrutura da qual ela já conhece para poder ficar junto. Então eles não tendem a ser muito chatos, né? Não fica pedindo atenção o tempo inteiro, só querem mesmo estar perto. É muito bom também a gente entender que o temperamento, por mais que tenha recebido o nome de melancólico, não caracteriza a pessoa como triste. Muito pelo contrário, elas têm uma alegria muito intensa e geralmente quando estão se divertindo, coloca para fora com bastante clareza ali o seu divertimento, o seu entretenimento. Porém, a sua diversão não depende muito das pessoas. Elas não se apegam a quantas pessoas ou quais pessoas estão fazendo algo. Se apega ao que está acontecendo. Então, quando tem interesse de alguma coisa, quando tem interesse, sei lá, se ela se interessa por esporte, ela vai ficar ali com quem está praticando esporte, assistindo esporte ou conversando sobre esporte, porque ela quer se aprofundar e receber mais recursos para estruturar melhor o que ela conhece acerca dos esportes. E das brincadeiras em gerais também acontece dessa mesma maneira. Ela também pode ser aquela criança que facilmente os pais vão levar para qualquer lugar, porque o trabalho que o pai vai ter vai ser aquela inconveniência das pessoas acharem que essa criança precisa correr, sair de perto dos pais, se divertirem com as outras crianças. E a criança não vai querer muito fazer isso, principalmente assim que chega, vai querer ficar ali pertinho. Então, aquele trabalho que pode acontecer é aquilo que vai vir de fora, mas a criança mesmo, do jeito que você colocar, com o brinquedo que ela estiver, ali ela vai ficando, se interessando para ficar ali, mas observando tudo o que está acontecendo ao seu redor.
essa primeira fase, ela precisa, portanto, da segurança, perceber-se ali acolhida e numa estrutura em que ela possa ficar. Quando vai desenvolvendo ali para 6, 7 anos de idade, ela já começa a imprimir ainda mais marcante o seu aspecto de outono. Aquelas expressões mais frias, né, de pouco envolvimento com as pessoas, quando eles começam a ser até às vezes confundido como a criança fechada, a criança emburrada, tendem a ser um pouco chorões, porque como eles não sabem como que é a estrutura interior ainda, qualquer instabilidade interior é manifestada pelo choro. Então, assim, quando as pessoas vão mexer, que eles estão quietinhos e vão tirá-los do seu ponto de conforto, eles expressam com choro, com apelação ou com um esporão de uma vez, assim, às vezes repentino, que pega a pessoa de surpresa, né? De, nossa, que menino arredio. Mas é porque ele não sabe ter esse meio termo do relacionamento. Ele é muito seco e não consegue ter, portanto, essa estruturação ainda de como que é este relacionamento, de como entregar para o outro a sua impressão de que ele não quer aquilo. Então acaba tendo isso mais marcante e vai ficando cada vez mais alimentado ali o seu desejo de ficar mais sozinho, porque as pessoas tendem a não respeitar muito este espaço dele, tendem a oprimi-lo por pensar assim, nossa, mas olha lá, todo mundo brincando, você fica aí, vai. E geralmente os pais incorrem dessa deficiência, né, de querer estimular, querer fazer com que eles saiam de perto dos pais, que eles vão fazer como as outras crianças vão, e ele não está preocupado em imitar as crianças, ele está preocupado em perceber as coisas mais objetivas, mais práticas, mais concretas da realidade que o cerca, tá bom? Nessa idade ele então começa também a ter a sua diversão com o que está fazendo mais marcada ali para as coisas mais objetivas e de que ele tem mais interesse e amplia então o seu isolamento. E ele já vai demonstrando ali a sua organização. Aqui ele já está conseguindo montar as suas próprias estruturas. Nas primeiras idades, ele dependia muito da estrutura do outro e se mostrava mais instável, mais chorão. Nessas aqui, ele já vai armando a sua própria estrutura e ainda que você não entregue para ele uma rotina ou uma ordem, ele faz essa estruturação. E sempre a ordem de prioridade das crianças deste temperamento são as obrigações, aquilo que ele entende por missão, é papel dele fazer, então ele vai querer sempre cumprir primeiro com as suas obrigações, com aquilo que é importante ser feito, para depois dar lugar ali aos prazeres, ou às brincadeiras, ou às outras coisas. Então, se você quer que essa criança seja mais extrovertida, que ela seja mais amigável, que ela esteja mais no meio da sociedade, da família, dos primos, das outras crianças, você precisa ajudá-la a ordenar melhor o seu tempo daquilo que é mais obrigação, que é mais obrigatório fazer, mais importante, para que ela perceba que agora ela tem tempo para se divertir. Então ela vai se divertir, ela vai brincar e ela vai se deixar envolver nas brincadeiras também. Claro que aquelas que ela tem de mais interesse. Em modos gerais, é sempre um bom aluno, nem sempre porque gosta, pode até não gostar, mas se ele entende que aquilo é importante, ele vai se dedicar. E o melhor é porque os estudos conversam com ele, porque os estudos respeitam sempre uma ordem lógica e ele gosta desse tipo de estrutura e acaba se envolvendo cada vez mais, conseguindo se aprofundar e tem uma ótima memória, tem uma ótima resposta nos estudos. Geralmente são aqueles alunos nota 10, aqueles alunos que têm sempre um bom retorno, porque eles têm facilidade em memorizar, em estudar, em se aprofundar, pegando os princípios, fazendo que aquilo seja ordenado de uma forma esquemática, de como eles precisam usar aquilo para as demais atividades. Então eles costumam fazer o seu próprio esquema de estudos, são muito bons alunos. E na escola tendem a ser ali um pouco rigorosos até demais. Quando eles vão crescendo, ali já para os seus 9, 10 anos, você já vai percebendo o quanto ele vai imprimir as suas exigências naquilo que ele tem como missão, como importante. Ou seja, se os outros amigos não imprimem um grau de responsabilidade, de cuidado, de zelo, ele tende a ser aquela criança que não gosta do trabalho em grupo.
prefere fazer sozinho para que seja bem feito, porque ele é extremamente exigente naquilo que vai ser entregue e não sabe lidar com as dificuldades das outras crianças, com as limitações, com as irresponsabilidades ou com aquele jeito diferente do dele. Então ele prefere pegar, fazer tudo e, se for necessário, coloca o nome dos amiguinhos no trabalho, sabe? Aquele que não tem paciência e chega até a sofrer com a irresponsabilidade dos amigos, de trazer para dentro e falar, nossa, mas como que é assim? E reclama, ele não consegue compreender por que as pessoas não veem o que ele está vendo. Então, tende a reclamar disso, tende a sofrer com isso. O materialzinho de escola, ele não gosta de emprestar, é muito zeloso com seus bens materiais, com as suas coisas, mas não quer que as pessoas venham e peguem de qualquer jeito, porque parece que eles não valorizaram o trabalho que ele teve de organizar, o trabalho que ele teve de cuidar daquele material. Então, como que a outra pessoa chega aqui e pega de qualquer jeito? Não, não pode. Então, ele tende a marcar muito essas características exigentes, principalmente no seu período escolar. Ele também parece ser, às vezes, um pouco preguiçoso. É aquela criança que anda mais vagaroso, que não tem muita pressa, que não demonstra muita energia. E aí as pessoas acham que são preguiçosos porque no período de descanso gosta de descansar ali sozinho, gosta de ficar ali deitado, gosta muito de ficar deitado, mais quieto, fazer as atividades que de fato despendem menos energia. E aí acham que isso é preguiça. Mas não é verdade, porque a preguiça é aquela pessoa que protela tudo aquilo que tem que ser feito, né? E adia bastante. Mas não, na verdade, ele faz aquilo que ele precisa fazer bem feito e o tempo que lhe sobra, ou ele vai fazer algo que realmente seja interessante para ele, ou ele prefere descansar, guardar ali as energias para a sua próxima atividade importante. Então ele não dá prazer, ele não dá prioridade para aquilo que é prazeroso aos sentidos, como os elementos mais quentes costumam dar. Mais quentes nem digo, mas os mais úmidos, né? Que o ar e a água gostam dos prazeres, não vão dar sempre prioridade para aquilo que é prazeroso primeiro e depois fazem ali da forma com que der e de acordo com suas próprias características aquilo que é obrigatório. Ele não. Ele tende a ter ali um apetite irascível muito forte, a gostar das coisas trabalhosas, gostar daquilo que é mais difícil e que geralmente ninguém gosta. E quando ele pega algo para se debruçar sobre aquilo, ele vai se aprofundar e vai conseguir entregar aquilo que quer. É muito determinado e quer sempre alcançar a sua autonomia, a sua independência. Então é aquela criança que logo cedo vai falar, não mãe, deixa que eu me visto, mesmo que ele esteja com dificuldade, vai tentar fazer até que consiga acertar, deixa que eu arrumo isso, deixa que eu escovo os meus dentes. É aquela criança que começa já a querer saber qual é o caminho da escola para ver se ele pode ir sozinho, ou o caminho da padaria, e já vai estruturando tudo ali, fazendo muito cálculos racionais de como fazer aquilo que ele precisa fazer e vai pedir, posso fazer sozinho? É aquela criança que vai querer provar as suas capacidades, né, num primeiro momento e depois vai marcar uma dificuldade de lidar com as suas incapacidades. Então, naquilo que ele percebe que ele não dá conta, ele tende a mostrar uma desmotivação e é necessário ter um pouquinho de motivação, mostrar ali qual é o ponto de início das coisas para que ele então comece a replanejar e tentar novamente, tá bom? Ele observa muito, né? Ele guarda muito os seus sentimentos e diferente do temperamento da água, não é aquela criança que não se expressa, que não expressa os seus sentimentos. Ele às vezes não expressa da forma adequada, mas se ele tá feliz, todo mundo vê que tá feliz. Se ele tá bravo, todo mundo vê que ele tá bravo. Ele consegue sim se expressar, mas tende a guardar mais aquilo que sente e exprimir geralmente em extremos. Quando tá feliz, tá muito feliz, quando tá brincalhão, se divertindo, parece que, nossa, que criança é essa? E quando tá triste, guarda pra si, chora com aquilo e tende a se irritar ali, mas sempre pra dentro. O problema é que ele geralmente se culpa das coisas que estão acontecendo e por isso sente tanto aquilo que acontece de negativo. É importante ajudá-lo ali a
como digerir melhor esses acontecimentos, né, as variações que acontecem na nossa vida de uma forma negativa, para que ele perceba que não é tudo culpa dele, porque tende a assumir essa culpa muito para si. É muito racional, é pouco criativo, mas é laborioso. É aquela pessoa que vai achar o caminho prático, o caminho certo, correto a se fazer e vai ficar com aquilo. Não vai sair muito do convencional, nem vai ficar aquém. É aquela criança que vai fazer sempre aquilo que precisa ser feito. E quanto menos tarefas demandar para ele, melhor será o rendimento dele, pois mais tempo ele vai ter para se aprofundar naquilo, se dedicar e vai entregar um material muito bem feito. Né? Então, para agir, ele precisa muito dessa estrutura de início. É necessário a gente ter um pouco mais de caridade e deixar de fazer com que ele seja acuado pelos cantos ou julgado por esse desejo de ficar sozinho. Ele necessita do silêncio, necessita de tempo para ele poder processar as coisas e dar retorno. Não vai ser aquela criança que vai dar uma resposta rápida a um incentivo. Ah, queremos ir para o parque da cidade ou para o shopping. O que você acha? Ele vai precisar de um tempo para ele trazer para dentro e racionalizar de fato o que vai ser mais importante. Não vai de acordo aos seus prazeres, né? Geralmente as crianças que são mais consumistas nem pensam no parque da cidade, já pensa logo no shopping. Se ele não precisa comprar nada no shopping e aquele dia ele vê que vai ser bom no parque, ele vai escolher o parque. Só que ele vai precisar de um pouco mais de tempo para dar essa resposta. É aquela criança que de fato necessita deste espaço, né, interior ali preservado e necessita da segurança, do contato e de estar perto de pessoas que ele confie, que ele se sinta seguro para ele se expressar melhor, expressar as suas dúvidas, expressar os seus sentimentos, o que ele gosta, o que ele não gosta. E quanto mais você o acolher e o aceitar desta forma, mais seguro ele vai se sentir.